Muito bem, gente. Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma rodada de conversa, tá, da nossa disciplina. E agora nós vamos entrar naquela etapa de discussão das normativas, né, das diretrizes que devem conduzir a nossa atuação, certo? A nossa atividade como professores de língua portuguesa. Olá, Paloma, boa tarde. Muito bem. Vocês sabem que hoje o que nós temos chama-se BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular. E nós vamos estudar isso, né? Nós vamos discutir as BNCC mais um pouco para frente, tá? Porém, antes disso, nós precisamos conversar um pouco sobre os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. O que foi que mudou? Assim, vocês vão ver, depois que nós tivermos conversado um pouco sobre os PCNs e as BNCC, que o que as BNCC fizeram, além de estabelecer aquele esqueleto, né, aquela coisa básica, aquela espinha dorsal para os currículos, ela criou, vamos dizer assim, uma proximidade maior, né, uma alternativa de proximidade maior com a realidade de cada região. Então, as BNCC, elas deram às escolas, né, aos professores, alternativas, vamos dizer assim, uma liberdade maior para que eles pudessem trazer para dentro do currículo a realidade de cada região. Então, a diferença entre os PCNs e as BNCC é que o PCN ele foi uma coisa genérica, ele é algo genérico, tá? Claro, específico para cada disciplina, porém, genérico em relação à disciplina. Então, vamos dizer, os PCNs servem para o Brasil inteiro. As BNCC, elas incorporaram a ideia dos PCNs, tá? Estabeleceram uma espinha dorsal base, com menos disciplinas, como vocês já sabem, e criaram costelas, certo? Então, a gente tem uma espinha básica, né? Curricular básica, e temos costelas. Essas costelas poderão ser incorporadas ao currículo pela escola de acordo com a realidade de cada local. Então, por exemplo, se você acha que na sua escola a possibilidade melhor é a realização de uma feira cultural, você vai fazer isso. Se é um projeto de pesquisa, você vai fazer isso. Se é uma gincana linguística, né? Uma gincana matemática, você vai fazer isso. Certo? Então, aí vocês vão, as escolas e os docentes vão poder incorporar algumas atividades mais próximas da realidade da sua área, né, da sua região, da sua escola, ao currículo. E é isso, a esperança de que isso faça com que os alunos se motivem mais. Mas isso que está aqui nos PCNs, né, é algo que deve estar lá também nas atividades que as BNCCs vão realizar. Então, nessas 2 semanas, essa e a próxima, nós vamos tentar trabalhar um pouco com essas orientações dos PCNs. Não sei se vocês já chegaram a ler os PCNs de língua portuguesa, né, de língua estrangeira, os PCNs de língua, do ensino de línguas. E lá o material que está na plataforma. Mas o que eu estou querendo fazer hoje com vocês, tá, é mostrar alguns slides aqui e pedir que vocês digam para mim assim, pode, não pode, é possível, não é possível, dá certo, não dá certo. Eu não tive isso como aluno, mas acho que seria uma boa ideia. Quero que vocês façam alguns comentários com relação a essas coisas que vocês vão ver aí nos slides, tá ok? Posso mostrar, então? Muito bem. Então, ó,
primeira coisa, tá, é por que, né, que se criaram padrões curriculares. Qual é a intenção disso? Alguém saberia dizer? Parâmetros curriculares nacionais, né? Eles são padrões, certo? São, vamos dizer assim, orientações. Como eu disse, gerais, genéricos para todas as regiões. Com que intenção a LDB criou isso? Para padronizar, literalmente, o ensino da língua no país Sim, inteiro, né? mas é bom padronizar? Não, não é. Por Não, na quê? verdade, até certo ponto, né? Porque cada Uhum. região tem a sua peculiaridade, e aí a gente pode trabalhar textos, como a gente estava vendo, né, na sua matéria também. Por exemplo, aqui no Norte, trabalhar textos que são mais adequados à nossa realidade, que os alunos já têm alguma familiaridade. Então, alguém concorda com o que o André está dizendo? Alguém discorda? Eu concordo. Realmente eu acho que seja para ter um padrão de avaliação, um padrão de expectativa, né? Para saber o que essa pessoa precisa aprender de tal série até tal série. Então, é uma expectativa do Estado em relação à educação. Eles Certo. precisam atender aquela expectativa para serem considerados formados quando chegarem até determinada série. Está pronto para ir para o ensino superior, imaginando eu. Sim. Alguém quer dizer, está faltando só uma coisa. Vocês estão certos no que vocês estão dizendo, mas está faltando uma coisa. Vamos dizer a palavra certa, né? A criação dos PCNs, tá, gente? Primeiro, visou dar a essas línguas, né, não só a língua portuguesa como a língua estrangeira, um outro status, tá? Uma outra importância, né? Porque vocês sabem que sempre teve aquele estigma, para que eu vou aprender português? Por que eu vou estudar português se eu já falo português? Eu sei falar português, para que eu tenho que estudar todas essas regras se eu consigo me comunicar muito bem? Ou então, para que eu vou estudar inglês? Para que eu vou estudar espanhol se eu nunca vou morar nos Estados Unidos? Se eu nunca vou não sei o quê? Então existia, né, ou sempre existiu essa, vamos dizer assim, essa restrição em relação ao estudo da língua, tá? Então, essa tentativa da LDB foi no sentido, primeiro, de dar essa importância para a língua, né? E depois de tentar fazer com que nesse Brasil todo que nós temos, né, nós conseguíssemos uniformizar o nível linguístico das escolas. Porque se considerou, se pensou, né, que isso seria benéfico para todos. Mas vocês sabem, né, porque a gente já conversou sobre isso, que não é uma coisa muito fácil, certo? São muitas línguas dentro da mesma língua, como a gente já conversou aqui, né? Então, essa tentativa de uniformizar pode ser possível, talvez agora, dentro dessa nova visão das BNCC, tá? Então, você cria esse esqueleto, certo? Então, aquilo ali as escolas terão que seguir, mas, ao mesmo tempo, você diversifica as costelas para trazer para uma realidade mais próxima da região. Mas a ideia é essa, tá? Que você, primeiro, desenvolva competências e habilidades. Isso não foi modificado, tá, gente? Continua como sempre foi. Então, você precisa desenvolver as competências e as habilidades. Ao mesmo tempo, você precisa mostrar ao aluno que a língua ou a linguagem são elementos culturais e que perpassam por todos os meios, todos os universos
sociais. Então, é mais ou menos isso que se pensou, tá? E que se quer implantar, tá certo? Muito bem. Então, diante disso, vamos detalhar um pouco mais isso, né? Então, ó, vejam aí, ó, que nós temos um caráter intercultural, certo? Esse caráter, ele precisa substituir o preconceito e os estereótipos. Então, o que é que o PCN estava dizendo aqui, no entendimento de vocês? O que era que o PCN estava tentando dizer com isso aqui, ó? Caráter formativo intrínseco, interculturalismo em lugar de preconceitos e estereótipos. Professor, eu acho que é porque, como o Brasil é um país muito grande e cada região tem sua forma de falar, sua forma de interagir, linguisticamente, né? Então, eu acho que o PCN ele quis mostrar que a gente não deveria excluir as linguagens regionais em prol de um padrão que seria aquele padrão falado em São Paulo, por exemplo, que a gente percebe que é como se fosse um padrão assim que até é utilizado na mídia, e que fossem respeitados e valorizados as peculiaridades regionais. Nós poderíamos pensar em um exemplo nosso. A ideia do PCN, tá? Quando ele fala nessa coisa da cultura, né? Na intercultura, ele quer dizer que não existe língua errada, né? Não existe um português errado. Existe um português regional, um português que faz parte da cultura de cada região. Então, um exemplo bem claro disso é o nosso égua, né? Por exemplo, o nosso pai d'égua, certo? Como outras expressões, outros vocábulos que são utilizados em outras regiões. Por exemplo, no Nordeste vocês têm aquela história do cabra, né? Cabra macho, cabra. No Sul, vocês têm outras expressões, especialmente lá para o Rio Grande do Sul, né? E que, então, não podem ser consideradas erradas, né? A gente precisa vamos dizer assim, fazer uma aculturação, se for necessário, tá? Né? Se for o caso. Então, o PCN, ele prezou muito isso. Além do fato, né, da interdisciplinariedade, que vocês já ouviram falar, com certeza, certo? E que hoje faz parte dos princípios das escolas bilíngues, por exemplo, também, tá? Vejam que hoje existe uma confusão muito grande com essa coisa de metodologia, né, e de atuação. A gente percebe que, em algumas situações, a metodologia de trabalho e a atuação, né, a atividade, a realização do trabalho são distantes, certo? E muitas vezes é porque as pessoas não estabelecem essas relações. Então, vocês lembram que eu pedi que vocês fizessem um conteúdo programático? E eu disse que era importante que vocês estabelecessem um foco comunicativo
bem claro, né, nesse conteúdo. Então, é assim, se você tem um texto de leitura, não adianta você pedir ao aluno apenas para ele identificar elementos de gramática, para ele identificar vocabulário. Então, por exemplo, você tem um texto. Esse texto é de um autor da região sul. Aí aparecem lá alguns elementos, algumas expressões que nós não temos aqui. Vamos supor, é um exemplo apenas. Então, o que é que você vai fazer com aquilo? Você não pode simplesmente dizer, olha, isso aí é regionalismo, nós não temos aqui. Não. Você tem que pedir ao aluno para que o aluno possa, talvez, fazer um paralelo. Olha, o que é que você acha que significa essa expressão pelo contexto? Nós temos uma expressão semelhante aqui. Como é que ela funciona? Então, você precisa fazer o aluno refletir criticamente aquele contexto. Então, isso é que é você produzir significado, você produzir sentido na linguagem, certo? E isso é em qualquer área, certo? Seja você usar o português, no nosso caso, né, para as aulas de geografia, de matemática. Vocês sabem que hoje existe um campo inteiro de pesquisa sobre a linguagem matemática, certo? Então, gente, a linguagem, ela é produtora, ela é um agente produtor de sentido, de significado. E isso nós precisamos trabalhar na nossa sala de aula, tá? Então, desculpa. Fazendo uma conclusão, tá? O que é que o PCN pede? Capacitar o aluno a compreender e produzir enunciados corretos no idioma, propiciando atingir um nível de competência linguística capaz de permitir-lhe acesso à informação de vários tipos e contribuir para a sua formação geral como cidadão. O que é uma formação geral como cidadão, na opinião de vocês? Formação geral como cidadão. O que significa isso? É conhecer as leis? A formação geral do cidadão significa você ensinar ao seu aluno como utilizar-se da língua e da linguagem como agente comportamental, certo? Como agente social. E isso você só pode fazer, tá? Dentro do seu universo de sala de aula, tá? Então você precisa mostrar ao seu aluno que aquilo que ele está vendo ali não é estático, é dinâmico, é socialmente dinâmico. Porque, gente, olha, essa visão, tá, esse parâmetro vai fazer toda uma diferença metodológica quando você estiver atuando. Porque é muito fácil, né, gente? Você entrar numa sala de aula, certo? Com um bloco de fichas de aula cheias de regras, né? Gramaticais ou estruturais ou semânticas ou morfossintáticas. E aí você ditar aquilo para o seu aluno. A aula vai passar, olha assim, voando. Agora,
você pode explicar até essas regras com exemplos, né, bem claros, tudo, o aluno vai entender a regra. Mas se ele não puder aplicar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, o professor não estará obedecendo aos PCNs e nem às BNCC. Porque, como eu disse, as competências e as habilidades continuam iguais. Vocês já ouviram com certeza falar na taxonomia de Bloom. Então, o aluno tem que saber refletir, tem que saber analisar, tem que saber sintetizar, sugerir. Então, há ali uma série de competências, né, que nós, professores, esquecemos. Quer dizer, esquecemos não, talvez não usemos. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, pode fazer, tá? Muito bem. Então, ó, isso aqui que vocês estão vendo agora, certo? Está lá naquelas costelas que eu falei para vocês das BNCC, de forma mais detalhada, mas estão lá. Atendimento à diversidade. Características socioculturais e históricas da região. Educação para o trabalho. Então, nós temos agora cursos técnicos, certo? Nós temos agora a educação para o campo, a educação indígena. E temos centros de estudos de línguas vinculados às secretarias de educação. Quem é capaz de me dar um exemplo disso dentro da escola? Eu tenho certeza que vocês sabem e conhecem esse exemplo. Que tenta promover isso aí de alguma forma. Professor, você está Diga. falando daqueles programas sociais? Mas me dá um exemplo concreto. Pronatec, por exemplo? Pronatec. E dentro da escola, de forma mais, vamos dizer assim, mais cotidiana. Professor, eu já vi uns livrinhos assim para criança que trata de diversos temas, por exemplo, de bullying, de educação ambiental. Eles estão utilizando nas escolas agora uns livrinhos assim que trata de temas específicos, acho que tem a ver com a diversidade. Sim, correto. Mas eles são utilizados de que forma? Onde? Me deem um exemplo. Claro que pode ser na sala de aula, né? Numa determinada aula, eles podem ser utilizados, mas, assim, de forma mais frequente no cotidiano. Quem me dá um exemplo de algo que as escolas normalmente têm, que são direcionadas para esse fim? São as salas de... Sala de leitura? Oi? As salas de leitura? Isso. São as salas de leitura, né? Onde o aluno pode ler, discutir, refletir, certo? Falar sobre as experiências que ele tem. Se você puder aproximar a leitura de tudo isso. Certo? E, ao mesmo tempo, o aluno vai aprendendo a dialogar com essas situações que ele pode vivenciar no seu dia a dia. Então, as salas de leitura são um exemplo excelente disso. Existe um outro tipo de projeto que se chama Conversa com o Autor. Vocês já devem ter visto isso ser feito na Fibra, pelo professor Gabriel, né? Ele convida um autor em um evento, né?
e aí as pessoas podem conversar com o autor. Normalmente ele fala sobre uma determinada obra. Mas é esse intercâmbio que promove a diversidade, que promove a cultura. Agora, nas BNCC, ninguém fala em sala de leitura, em nada disso, mas a escola pode fazer isso. Está lá nas costelas, tá? Essas costelas, eles chamaram de diretórios, tá? A escola pode criar o seu próprio diretório. Então, a escola, agora, vai poder produzir diversidade, vai poder produzir cultura, como atividade, né, extracurricular para o currículo. Muito bem. Então, essa é a nossa pergunta, né? Quais as competências e habilidades que devem se desenvolver na língua? Bom, a gente já falou aqui, né, que nós temos 4 habilidades básicas, que é ouvir, né, entender, falar, ler e escrever. O ouvir e o ler são input, e o falar e escrever são output. Aí os PCNs, fizeram a primeira cutucada, vamos dizer assim, deram a primeira cutucada. Então, a maioria das escolas ainda baseia as aulas no domínio formal da língua. Entender, falar, ler e escrever, mas em vez de trabalhar habilidades linguísticas, centra-se na gramática normativa, na norma culta e na modalidade escrita. A competência comunicativa só será alcançada se forem desenvolvidas demais competências. Exemplos, quais? Quem é capaz de me dar um exemplo? Então, a gente costuma dizer que o método comunicativo, ele trabalha com aquelas 4 habilidades básicas, tá? Que é ouvir, falar, ler e escrever. Ouvir e ler, input, quer dizer, você está recebendo informação. Falar e escrever, você está produzindo informação, é output. Alguns estudos sugerem uma 5ª alternativa, uma 5ª habilidade, que na verdade é, vamos dizer assim, o invólucro de todas as outras 4, de maneira a produzir esse sentido e esse significado. Esta 5ª habilidade, ela é chamada de discursiva. Porque, vejam, você pode ouvir, falar, ler e escrever e não saber se comunicar, certo? Você pode escrever um texto tudo certinho, gramaticalmente falando. Mas se pedirem para você explicar o que você escreveu, você é capaz de não conseguir. Então você não sabe, por exemplo, para que público aquele texto foi escrito. Que pensamento você tinha quando escreveu aquilo? Qual era a sua intenção? Aonde está o enunciado? A mensagem? Por que você usou aquele tipo de linguagem para escrever o seu texto? Então, tudo isso são, vamos dizer assim, relações ou correspondências, tá? Que vêm da realidade, que vêm do contexto, que vêm da demanda social. Tá certo? Então, nós temos outras habilidades, outras competências. E quais são elas? Por exemplo, tá? Por exemplo, olha aí. Agora eu quero que vocês me digam. Tá certo? Tá errado? Pode ser feito? Não pode ser feito? Nós temos isso quando fomos alunos. Agora os alunos têm ou não têm?
Então, vamos fazer assim. Vamos ler uma por uma, e aí eu gostaria que vocês se manifestassem, tá? É possível, isso tem na sala de aula, eu tive quando fui aluno, agora os alunos têm ou não têm. Distinguir variedades linguísticas. Eu nunca tive, professor. Nem eu. Bem, vamos fazer assim. Alguém alguma vez trabalhou isso na sala de aula? Mas como é essa variedade, professor, que você está falando? Você tem um texto, tá? Esse texto foi produzido por um autor nordestino, tá? Então, existem expressões ali que fazem parte do regionalismo, certo? Do Nordeste. Não fazem parte do regionalismo do Norte. Você faz paralelo com aquelas expressões? Você tenta mostrar o que tem na sua região que é parecido ou que é contrastivo com aquilo? Por exemplo, alguém de vocês sabe quantas formas diferentes de dizer pão careca nós temos? Pão careca, a palavra careca, é típica do norte. Nas outras regiões do país, vocês têm outro tipo de vocábulo para identificar o mesmo pão. Então, se você estiver, por exemplo, lendo uma obra qualquer, um texto qualquer, tá? E alguém menciona pão francês, você teria que ser capaz de dizer, olha, esse pão francês é o nosso pão careca. Por exemplo, será que nas outras regiões existe alguma expressão que seja parecida com égua, com pai d'égua? De que forma nós usamos essas expressões égua e pai d'égua? Elas são interjeições? Então, gente, sempre, exatamente, todas as regiões, todas as culturas têm a sua linguagem. Então, não é só aqui no Brasil, tá? Então, se você vai, por exemplo, para o Reino Unido, você tem Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Escócia. Se você vai para dentro de Nova York, que não é os Estados Unidos, mas é Nova York apenas, você tem várias comunidades em Nova York que parecem falar um inglês diferente do inglês que se conhece. E, na verdade, não é. É apenas uma variedade que envolve palavra, expressões, sotaque, pronúncia, vários elementos da língua. Então, muitas vezes, o professor ele não discute isso. Então, vamos imaginar que o aluno viaje, né, para São Paulo, para o Rio, para o Sudeste. Quando ele chega lá, ele se depara com a palavra aipim, que é a nossa macaxeira. Aí ele diz assim, mas é isso que é aipim? Não, olha, isso não é aipim, isso é macaxeira. Segundo ponto, escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação. O que é registro, hein, gente?
Quantos registros linguísticos existem? Essa pergunta vai cair na prova de vocês, hein? O que é um registro linguístico? Quantos registros existem? São apenas 2, né? Quais são? É o registro formal e o registro informal. Tá? Então, se você estiver, por exemplo, trabalhando com um diálogo, é um momento excelente para você trabalhar tudo isso. Se é um diálogo entre um presidente da empresa e uma secretária, você tem um registro. Se é um diálogo entre 2 amigos em um bar, é um registro completamente diferente. E aí você tem, olha, inúmeras possibilidades de discutir a linguagem em uma situação como essa. Então, se você for pensar com calma no seu dia a dia, você vai ver que são milhões de exemplos. Tá? Escolher o vocabulário que melhor reflita a ideia que pretenda comunicar. Então, vocês estão lembrados que existem 5 tipos de texto, não é isso? Não é só o texto escrito, tá? O texto falado também. Então, nós temos 5 tipos de texto. Quais são mesmo? Dissertativo, argumentativo, narrativo, descritivo, injuntivo. Eles são todos iguais? Eles são todos iguais? Não, né? Cada um deles tem uma estrutura, a estrutura básica é a mesma, mas cada um deles tem uma estrutura específica. Cada um deles tem um vocabulário específico, porque o objetivo é diferente. Então, é claro que você precisa saber que, para você expressar instrução ou ordem, você pode usar o imperativo. Então, você precisa conhecer o imperativo na gramática, né? As normas do imperativo. Porém, se você fizer isso, se você pegar o imperativo e colocar em um texto descritivo, as coisas vão ficar um pouco esquisitas. Então, você precisa, né, ter o registro e o vocabulário adequados. Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e ou culturais. Isso é muito importante, né, gente? Porque as pessoas usam gestos, por exemplo, diferentes em cada região. Certo? Então, por exemplo, se você aqui para nós, né? Se você faz assim, isso é um sinal de ok, né? Tá tudo certo. Ok, combinado, né? Concordo. Em outras regiões, não necessariamente no Brasil, mas em outras sociedades, esse gesto aqui é um gesto obsceno. Então, e esse tipo de coisa também é importante. Tá? Então, vocês observem, olha, que tudo isso que nós estamos falando aí se refere de maneira bem específica à produção de significado, à produção de sentido,
a essa comunicação. Então, não adianta você usar a linguagem se não for para você se fazer entender, né? Para você transmitir uma mensagem. Essa mensagem, ela é uma mensagem de discurso. Você quer ter eco, certo? A não ser que você esteja passando por alguma crise ou algum problema, você não fala só. Compreender em que medida enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir e sentir de quem os produz. Utilizar os mecanismos de coesão e coerência na produção na língua, oral ou escrita. Utilizar estratégias verbais e não verbais para compreender falhas na comunicação, para favorecer a efetiva comunicação e alcançar o efeito pretendido. Então, é mais ou menos assim, né, gente? Você está trabalhando com um diálogo. Aí, esse diálogo é uma mãe discutindo com um filho sobre uma determinada coisa que ele fez, que ela não gostou, não aprova e vai botar ele de castigo, ou vai penalizá-lo. Você precisa fazer o seu aluno ver que existem, talvez, expressões e vocabulário lá naquele diálogo que expressam raiva, desaprovação, desacordo, decepção. Então, isso precisa ser discutido, trabalhado. Então, olha, nós vamos ler esse poema hoje aqui, né? Esse poema do, sei lá, do Shakespeare. Aí você lê o poema, né? Você faz lá a sua declamação. Linda a declamação. Aí você diz para o seu aluno, olha, isso é um poema, né? Que tem tantas estrofes, né? Tem tantas linhas, a linha tem sílabas, não sei o quê, tem rima. Mas aí você não discute com seu aluno qual foi a intenção do poeta, qual é a mensagem, que expressões ou que palavras existem ali que refletem essa intenção. Nós temos expressões parecidas, porque, olha, esse poema aqui ele não é da região norte, né? Ele é um poema, enfim, estrangeiro, estranho. Mas se nós pegarmos essa intenção e essa aqui, como nós diríamos aqui na região norte? E se fosse no Nordeste? Então, essa discussão de significado e de sentido, ela precisa fazer parte metodológica do nosso trabalho, gente. Então, tudo isso que o PCN prega, né, e continua existindo lá, né, nas BNCC, é uma luta ferrenha, certo? Para fazer com que os professores incorporem isso à sua metodologia de trabalho. Porque, ora, vejam, se é metodologia comunicativa, a gente tem que refletir comunicação criticamente falando. A gente tem que debater essa comunicação, esse contexto, essa intenção, o uso das palavras, o uso das expressões. Eu vi uma vez, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava assistindo uma aula e no texto que o professor trabalhava, num determinado momento, aparecia aqueles 3 pontinhos, sabe? As reticências. Aí um aluno, né, pediu ao professor que dissesse o que era que aquilo significava. Aí o professor explicou que aqueles 3 pontinhos eram chamados de reticência, que normalmente eles expressavam dúvida, ou expressavam que a frase não estava completa, que o pensamento não foi concluído.
Mas observem que isso é o geral. Lá dentro do texto, aquelas reticências sinalizavam muito mais do que isso. Sinalizavam outros aspectos. E aí o professor perdeu a oportunidade de trabalhar aqueles aspectos. Porque aquilo não era uma frase solta, né? Aquilo não era um elemento livre, aquilo estava dentro de um contexto. E aí ele deu uma explicação genérica, tá? O aluno se calou, não sei se ficou satisfeito ou se não. Aí, quando a aula acabou, eu perguntei ao professor, mas olha, vem cá, por quê? Por que não aproveitaste a oportunidade para discutir o significado de tudo aquilo, né? Aquela riqueza linguística que ali estava? Ah, isso nem me passou pela cabeça. E depois, olha, se eu fosse fazer isso, isso ia render. Então é uma coisa assim, bem triste, né, gente? Bem triste. Bom, então assim, ó, essas competências, elas são interdependentes, tá? Elas não se separam, correto? Então a competência comunicativa, ela envolve a competência gramatical, a sociolinguística, a discursiva, a estratégica. Sabe aquela coisa de que quando você quer alguma coisa da sua mãe, você age de um jeito. Quando você quer alguma coisa do seu pai, você age de outro jeito, dependendo dessa convivência. Então, nós temos aqui um conhecido, tá? Que tem uma filhinha de, acho que 4 anos, 3 ou 4 anos. Quando ela vai falar com a mãe dela, ela vai assim, bem rígida, sabe? Bem tesa, assim, firme, porque ela já viu que a mãe dela sempre vai se posicionar de forma firme. Aí, quando ela quer alguma coisa que ela já sabe que a mãe vai dizer não, ela vai assim, toda cheia de trejeitos, sabe? Toda assim, molenga, meiga, sei lá explicar. Se encostando no pai dela, né? Aí faz um carinho nele, não sei o quê, para poder, então, approach, né, o pai, para poder tentar conseguir o que ela quer. Tudo isso é linguagem, né, gente? Tudo isso é linguagem. São recursos linguísticos, certo? Então, essa competência, ela passa pelo estudo das estruturas, certo? Da manifestação, daquela análise discursiva. Então, olha, por que nessa situação aí a pessoa perdeu a paciência ou perdeu a calma? Por que ela passou de repente, estava falando de um jeito, de repente ela começou a falar de outro? O que isso quer dizer para vocês? Que estratégia você usa para pedir alguma coisa para alguém? Bom, então, gente, para nós concluirmos, tá? Não basta compreender e produzir enunciados gramaticalmente corretos. É preciso conhecer e empregar as formas de combinar esses enunciados num contexto específico, de maneira a produzir comunicação. Então, gente, assim, em suma, em síntese e de forma bem objetiva, essa é a luta que a LDB, através dos PCNs, implantou e tem tentado incutir, metodologicamente falando, nas aulas de português.
agora, né, com as BNCC, o que é que aconteceu? Isso virou um esqueleto. Mas esse esqueleto, ele não é suficiente, tá? Porque esse esqueleto, ele não contempla todos os conteúdos e nem as disciplinas, vocês sabem disso, né? O esqueleto tem português, matemática, inglês e ciências, se não me engano. Para complementar tudo isso, você precisa criar os seus diretórios. Então, por exemplo, lá na zona rural, um desses diretórios pode ser um projeto sobre educação no campo. E nesse projeto você vai estudar história, geografia. É claro que você não pode perder de vista, né, que existe ali um conteúdo mínimo a ser coberto. Então, gente, assim, oficialmente, tá? Essa é a luta na qual nós estamos envolvidos. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão essa semana. A atividade que vocês têm lá, ela é não pontuada, certo? Não vale ponto a atividade dessa semana. Na próxima semana, eu vou pedir que vocês façam uma atividade prática novamente. Então, eu gostaria que vocês agora, tá? Uma possibilidade, né, que vocês podem fazer agora, é pegar aquele conteúdo que vocês me deram como exemplo na atividade passada e, vamos dizer assim, fazer uma checagem, certo? Desses itens aí, desses critérios todos que a gente acabou de ver, o que você conseguiu incorporar naquele seu conteúdo? E aí você tente, de alguma forma, aprimorar esse conteúdo. Alguns de vocês apresentaram planos de aula, mas não foi bem isso que eu pedi. Eu considerei, tá? Mas não foi bem isso que eu pedi. Então, a gente vai agora estudar esses PCNs, né? Vamos discutir um pouco esses PCNs, avaliar um pouco esses PCNs. Depois, nós vamos falar de leitura, tá? E de variações linguísticas. E, finalmente, depois, nós vamos falar das BNCC. Esse é o nosso caminho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Eu tenho uma pergunta em relação ao sumário, né? Que eu até perguntei na outra aula se podia só fazer uma enumeração. Aí o senhor falou, pode só enumerar as temáticas. Aí foi Sim. isso que o senhor comentou lá, que tinha que ter aprofundado essa enumeração? Não é só a numeração, tá? Você tinha que ter ali um foco comunicativo, que eu pedi que vocês colocassem, né, no conteúdo de vocês. Então, eu não consegui verificar ali qual era o foco comunicativo, qual era a atividade que você ia produzir ali voltada para essa ideia comunicativa. Tá? Então, assim, a cada tópico daquele eu teria que justificar, falar mais. Pelo menos direcionar. Tá? Não precisaria justificar nem nada disso, mas direcionar para essa coisa toda que a gente acabou de ver aqui. Entendi. Você Professor, pode fazer... Oi, diga. eu queria notar uma parte desse assunto que a gente vê muito as questões de variações linguísticas, pelo menos eu, né? Durante o meu ensino fundamental, ensino médio, não foi muito abordado questões de variações linguísticas, análises, né, de linguagem, de Sim. linguística. Aí já quando eu entrei para fazer o pré-ENEM,
que foi uma bomba, assim, sabe? Foi muita informação jogada na minha cabeça. Eu Eu não imagino. tinha o costume, né, vamos dizer assim, de analisar o que eu lia, porque eu não foi me ensinado assim, sabe? Sim. Então, quando eu cheguei na parte do pré-ENEM, que a gente tem que fazer uma análise de obras, analisar as características do autor, nossa, foi muito difícil. Eu Porque foi imagino. tudo de uma vez só, né? E uma pessoa que não estava acostumada, então eu acho isso muito preocupante, assim, porque não há aquela abordagem desde o início, para ir, quando tu entrar no ensino médio, já ir com calma e tu já entendendo, já ir se aprofundando, não tem essa preocupação. E é engraçado que isso está estabelecido nos Isso, parâmetros, né? E isso, na base nacional curricular, e não se isso. vê em sala de aula É, essas abordagens. vamos dizer, Milena, que ainda não se vê, né? Então, essa coisa das BNCC, elas foram bastante discutidas em todas as regiões do país, tá? Em todos os polos, houve comitês, né? Houve grupos de estudo, de discussão, para criar essas BNCC. São recentes, mas a nossa esperança é que elas realmente tomem corpo, certo? E sejam colocadas em prática, porque agora a coisa ficou mais simplificada, entendeu? A escola pode decidir o que fazer dentro da sua realidade. Então não existe mais aquela coisa de dizer assim, ah, mas isso só serve lá para o sul. Ah, isso só serve lá para o Nordeste. Não. Isso aqui é um parâmetro, é uma indicação. Você vai criar o seu próprio dentro da realidade que você vive. E aí a nossa torcida é que isso possa enriquecer metodologicamente o ensino da língua portuguesa e de outras disciplinas, né, de forma mais efetiva. Eu vou tirar aqui a tela, tá? Para eu poder ver vocês melhor. Embora vocês não apareçam, né? Sempre foto. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ou algum outro comentário? Na verdade, gente, isso é uma coisa bem simples da gente entender, tá? É óbvio que você não usa língua e linguagem se não for para você produzir significado e sentido. Você interage socialmente com esse objetivo de se fazer entender e de entender os outros, ou seja, de interagir. Então, isso precisa estar presente na sala de aula. Isso precisa acontecer. Tá certo? Bem, então, só reiterando, né? Vocês têm uma atividade essa semana que é não pontuada, então vocês já sabem como é que funciona, tá? E nós estaremos lá no chat o resto da tarde até o final do horário da aula de vocês, caso vocês lembrem de alguma coisa e queiram falar comigo lá. Além disso, tão logo eu consiga converter o vídeo, né? Eu vou disponibilizar lá na plataforma para vocês revisarem, tá certo? Se não tiver mais nenhuma pergunta ou nenhum outro comentário, nós vamos então parar a gravação.